Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, somos um país com um enorme número de templos, onde se fala muito da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus Cristo. E isso é bom. Só que precisamos, como cristãos, ver se o que se prega leva realmente a olharmos para o Cristo crucificado e ressurreto, que por meio do Espírito Santo habita, vive e se movimenta entre nós. Se o Cristo pregado nos compromete com a vida digna e justa para todas as pessoas, se nos compromete com a vivência da sua vontade e de seus ensinamentos contidos na Bíblia. Se as pregações não levarem a isso, então elas não têm fundamentação bíblica e não podem ser consideradas verdadeiras. No texto sobre o qual vamos pregar hoje, um grupo de falsos apóstolos entrou na comunidade de Corinto e se uniu aos membros fanáticos da comunidade e começou a pregar um evangelho diferente do evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Esses falsos apóstolos diziam que Paulo não tinha jeito e nem capacidade para ser apóstolo, porque ele não tinha carta de recomendação como eles tinham para pregar. Que ele não era verdadeiro apóstolo, porque não tinha visões e nem fazia revelações como eles faziam. Que Paulo não levava as pessoas a viverem a vida delas em função da vida depois da morte. Paulo, então, escreve uma carta aos Coríntios, se defendendo destes falsos apóstolos. E desta parte da defesa nós vamos ouvir agora, lendo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 a 10, que eu passo a ler agora. Assim escreve Paulo: Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Meu amigo e minha amiga, Paulo alerta os membros de Corinto que, mesmo que os falsos apóstolos digam que as pessoas devem se preocupar com a salvação da alma, com a vida depois da morte, Paulo alerta que ainda vivemos presos aqui na terra ao nosso corpo mortal, que, em vez de nos levar para perto de Jesus, nos afasta dele, porque este corpo terreno está cheio de maus costumes,
envelhece, enfraquece e se deixa corromper. Enquanto estivermos neste corpo, não tem como morar com o Senhor Jesus Cristo. Paulo também escreve que ele mesmo tem vontade de sair deste corpo terreno cheio de pecado para viver junto com Jesus Cristo lá na vida eterna. Mas enquanto isso não acontece, precisamos andar e peregrinar em fé e não ficar olhando para promessas religiosas, espetáculos celestes, promessas de prosperidade, porque isso tudo pode com facilidade enfraquecer a nossa esperança. Por isso, Paulo enfatiza que devemos andar e peregrinar em fé aqui dentro do nosso mundo com esse nosso corpo. E esta fé não é ter experiências espirituais milagrosas que tiram as pessoas da vida do dia a dia. Mas esta fé é viver com os pés no chão, encarando a realidade com propósitos firmes de transformação. Paulo está falando de uma fé que nos fortalece e nos anima a nos engajarmos com a justiça, a vida e a verdadeira palavra de Jesus Cristo. É viver com os olhos firmes em Jesus, que nos aceita assim como somos e nos envia a colocarmos em prática o seu amor, que não cria barreira entre as pessoas, mas as aproxima uma das outras e as aproxima do Cristo crucificado e ressurreto. E assim, quem anda e peregrina em fé deve ter sempre bom ânimo diante das pedras no caminho. Não devemos estar só animados quando tudo está bem, mas muito mais quando acontecem coisas que nos deixam para baixo. Quem tem bom ânimo não concorda, por exemplo, com nenhum tipo de injustiça e nem apoia quando algo é feito para prejudicar o irmão, seja quem for ele. Estando animados, superamos nossas dores e decepções e nos enchemos de esperança, porque Jesus Cristo caminha conosco, está do nosso lado, vive entre nós. Quem anda e peregrina em fé deve viver já agora uma vida que agrade ao Senhor. Mesmo vivendo num mundo cheio de injustiças, existe a possibilidade de vivermos uma vida que agrade a Jesus Cristo. Sinal deste agrado, por exemplo, foram os muitos gestos de solidariedade aos irmãos lá no Rio Grande do Sul e também aos irmãos lá no sul do Espírito Santo, lembram? Quando das grandes enchentes. Para agradar a Cristo, não é também preciso muita coisa. Um gesto de cumprimentar alguém, um abraço, uma palavra de ânimo e de consolo, um aperto de mão na fila dos bancos, ônibus ou supermercado, sempre dar a vez para uma pessoa mais idosa. Não falar mal de ninguém, mas sempre interpretar tudo da melhor maneira. E vivendo uma vida que agrade a Cristo, estamos vivendo o reino de Deus entre nós e colocando todas as nossas esperanças na eternidade.
E sabe de uma coisa, meu amigo e amiga? Nós podemos ter bom ânimo e viver uma vida que agrade a Cristo, porque nós somos consolados diariamente por Ele. Porque não estamos sozinhos, mas Cristo está do nosso lado para nos orientar, nos acompanhar, nos levantar quando achamos que tudo está perdido, nos acalmar quando entramos em desespero. Não precisamos temer o seu tribunal, porque seremos transparentes diante dele e estaremos prontos para sermos julgados por ele e por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer com a nossa fé, com a sua palavra e os seus ensinamentos em relação a ele e também em relação aos nossos irmãos. Nos colocaremos de forma transparente à disposição de Jesus Cristo para nos julgar com o seu amor e a sua misericórdia. Por isso, vamos viver e experimentar já agora, aqui entre nós, o novo céu e a nova terra que tanto esperamos. Porque ainda existe espaço entre nós para este novo céu e esta nova terra, onde habita a justiça e onde seremos todos irmãos solidários uns com os outros e dependentes do amor e da misericórdia de Jesus Cristo. Amém. Que a bênção de Deus venha sobre você e permaneça com você agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Você pode deixar seu comentário, você pode compartilhar ela com quem você quiser. E mais uma vez eu lembro, eu tenho o meu canal do YouTube. Você não é obrigado a se inscrever, mas eu convido você, né? E eu quero desejar que você tenha uma semana cheia de alegrias e que nessa semana você possa fazer a experiência de andar em fé e agradar a Jesus Cristo. Então, nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, meus amigos e amigas, até lá.